Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que as partes a seguir vai edificar a sua fé e também vai contribuir para a sua preparação. Então, vamos dar atenção ao vídeo que se segue. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, ajude o canal dando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino. Se você puder compartilhar, compartilhe, faça o seu comentário para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, nós já estamos falando aqui, né, claro, para o Brasil, mas já conseguimos chegar na Angola, Portugal, Moçambique, França, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Cabo Verde e Itália. Então, quando vocês dão o seu joinha, o seu like, é como se vocês estivessem dizendo para o YouTube, né, para a plataforma, que o conteúdo é bom e, ao fazer isso, ele manda esse conteúdo para outras pessoas. Que, na verdade, esse é o objetivo, né? Nós, como testemunha de Jeová, fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe. Então, conto com a sua ajuda. Vamos então agora ver as partes de nossa reunião, iniciando com Tesouros da Palavra de Deus. Você se acha importante demais para tarefas humildes? Então, se você está com essa parte, fique conosco. Eu tenho certeza que pode facilitar a sua preparação. E vocês, se vocês também não estiverem com essa parte, fique conosco, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Então, podemos iniciar assim. Muitas pessoas hoje têm o seguinte lema: faço o que quero, obedeço a quem quero. Quem manda na minha vida sou eu. No passado, aconteceu algo que destaca exatamente essa fala inicial. Então a gente consegue perceber que, embora vivamos há muito tempo à frente, a palavra de Deus ela é viva e exerce poder e pode nos ajudar a moldar a nossa vida como cristão. Observe só o que alguns homens de destaques não quiseram fazer. O livro de Neemias, o capítulo 3, o versículo 5, diz assim: E os tecoitas fizeram concertos no trecho seguinte, mas seus homens de destaque não quiseram se rebaixar a trabalhar sob as ordens dos encarregados da obra. Então a gente consegue entender aqui nesse versículo que os homens de destaques, eles não quiseram se rebaixar, talvez nem pelo fato do trabalho em si, mas pelo fato de quem estava comandando, organizando e orientando esse trabalho. Então eles achavam-se muito altos, né, muito poderosos, homens de destaque. Então ninguém manda em mim, eu sou o centro das atenções. Então, por eles pensarem assim, eles não ajudaram na reconstrução das muralhas, algo que era para Jeová. Interessante que, diferente deles, observe só o que os sacerdotes fizeram. No versículo 3, no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, começaram a reconstruir o portão das ovelhas. Eles o santificaram e colocaram suas portas. Santificaram o trecho até a torre de Meá e até a torre de Ananeu. Então, os sacerdotes, que também eram pessoas importantes, designadas por Deus, eles colocaram a mão na massa e ajudaram a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, percebemos que, independentemente de destaque, na verdade, a condição de coração vai dizer muito sobre quem nós somos e como nós aceitamos as tarefas humildes. Então, será que nós, em nossa congregação, nós temos por hábito de não fazer tarefas humildes
só talvez pelo fato de sermos pessoas de destaques, entre aspas, talvez com um privilégio adicional que outros irmãos não tenham? Ou será que eu não consigo seguir ordens quando talvez seja uma pessoa mais humilde me dando aquela orientação? Então, são detalhes da palavra de Deus, exemplos vivos de pessoas que nos ajudam a perceber que, independentemente do nosso privilégio, de quem está ordenando a obra, nós devemos obedecer se for para fazer a vontade de Jeová, para que assim possamos mostrar que realmente nós somos voluntários para fazer e realizar os trabalhos da adoração verdadeira da casa de Jeová e também no ministério. O interessante é notar que até mesmo as mulheres do passado, elas deram exemplo nesse sentido. Observe só o versículo 12, diz assim: E Salum, filho de Aloés, e príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez concertos no trecho seguinte junto com suas filhas. Então, eles também eram pessoas de destaques. Elas eram filhas de príncipes. Pode ser que talvez elas poderiam ter pensado, não, eu não vou fazer, primeiro que eu sou mulher, não aguento o peso, eu sou filha de um príncipe, não vou fazer nada disso. Mas, pelo contrário, elas deram o exemplo e ajudaram num trabalho difícil e perigoso. E a gente consegue perceber que hoje é exatamente assim. As irmãs, elas tomam a dianteira nos trabalhos braçal também, tanto no Salão do Reino, no Salão de Assembleia, na obra de pregação. Na verdade, se não fossem as irmãs, né, talvez a obra de pregação meio de semana nem existiria, porque a maioria dos homens estão trabalhando, embora as irmãs também trabalham. Mas, como a maioria das irmãs são donas de casas, são pioneiros regulares, auxiliares, elas ajudam na obra de pregação e muito. Então, com certeza, essas irmãs, elas são dignas de louvor, elas são dedicadas, elas mostram, por meio de suas habilidades, que elas realmente servem a Jeová. E o seu entusiasmo, a sua lealdade, com certeza é um sucesso na obra, tanto na obra braçal quanto na obra ministerial. Então, nós podemos nos perguntar: será que eu fujo de serviços humildes em minha congregação, no Salão do Reino, no Salão de Assembleia, só pelo fato de eu achar que talvez eu seja muito importante? Como eu me sinto quando preciso realizar uma tarefa humilde na organização de Jeová? Bem, nós devemos ter em mente o livro de 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 23, que diz: Faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. Então, se você é servo do Deus Altíssimo, se você é uma testemunha de Jeová, lembre-se da palavra de Cristo. Faça-se menor entre os homens, para que assim você possa ser enaltecido. Então, esquece essa arrogância de se achar melhor do que outras pessoas. Todos nós somos irmãos e somos servos de Deus. Privilégios dentro da organização não quer dizer destaque, mas quer dizer que você está se colocando à disposição para tarefas humildes. E uma dessas tarefas é direcionar amorosamente o rebanho para o pasto. Então, se você é uma pessoa de destaque, dê o exemplo, para que assim outros possam fazer exatamente o que você faz. Se fizermos assim, podemos ter certeza que estaremos fazendo com que o nosso trabalho a Jeová seja digno de louvor e, no final, recebamos a coroa da vida. Vamos fazer a leitura que aparece na nossa apostila, que é o livro de Neemias, o capítulo 4, o versículo 17 e o 18, que diz assim: Que reconstruíam a muralha. Os carregadores faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Cada um dos construtores tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava, e o homem que tocava a buzina ficava ao meu lado. Então a pergunta é:
De que forma um homem podia trabalhar na reconstrução com apenas uma mão? Então a resposta está no livro, na revista Sentinela, de 2006, 1/2, página 9, o parágrafo número 1. Então podemos responder assim: enquanto eles levavam o fardo na cabeça ou no ombro usando uma mão, a outra ficava livre para manejar uma arma, para que pudesse proteger dos ataques dos inimigos. Então essa é a resposta. Agora, a segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Podemos iniciar lendo o capítulo 3, o versículo 5, que diz assim: E os tecoitas fizeram concertos no trecho seguinte, mas seus homens de destaque não quiseram se rebaixar a trabalhar sob as ordens dos encarregados da obra. Então, alguns homens de destaque, eles não quiseram se rebaixar, nem pelo trabalho em si, mas pelo que indica o texto, era por quem dava as ordens, os encarregados. Então, nesse versículo, nós conseguimos tirar duas lições. Primeiro, devemos também estar interessados em fazer serviços considerados de menos destaque em nossa congregação, pois qualquer serviço que venhamos a fazer em prol do reino é de interesse de Jeová. E a segunda lição? Para algumas pessoas, receber ordem de pessoas com menos responsabilidade é quase um insulto. Entre o povo de Deus não pode ser assim. Precisamos respeitar e dar valor a todos que Jeová coloca como responsáveis e respeitar o arranjo. Agora, no capítulo 4, o versículo do 1 ao 5 é o destaque. Eu não vou fazer a leitura, é apenas um destaque. Então, podemos destacar exatamente assim. Quando Sambalá e Tobias souberam da reconstrução da muralha, eles tentaram, por meio de zombaria e humilhação, desanimar o povo. Mas eles não revidaram, somente oraram. Então, a lição que podemos tirar: quando zombarem de você por causa de sua fé ou criticarem por fazer o correto, não responda do mesmo modo. Apenas ore. Diga a Deus como se sente e continue corajosamente fazendo a sua vontade. Ainda no capítulo 4, podemos destacar o versículo 6, que diz assim: Então continuamos a construir a muralha. Fechamos todas as brechas e a reconstruímos até a metade da sua altura. E o povo continuou a trabalhar com dedicação. O trabalho, ele só continuou e terminou porque os trabalhadores eles fizeram com coragem e colocaram a sua mente e coração para completar a tarefa. Lição para nós: quando Jeová ele te der uma tarefa, faça com coragem e determinação, mesmo sob oposição e perseguição, pois a recompensa do trabalho bem feito, com certeza, valerá a recompensa. Ainda no capítulo 4, podemos destacar, fazer um apanhado do versículo 10 ao versículo 14. Então podemos dizer assim: terminar uma grande tarefa não é fácil, e quando tem opositores, pior fica. Mas toda vez que batia esse desânimo no povo, Neemias ia, encorajava e lembravam da sua missão. Lição para nós: a única cura para nosso desânimo é focar nos propósitos de Jeová, lembrando que Jeová nos protege e nos assegura que terminaremos. Mas precisamos confiar sempre na sua ajuda e proteção. Agora, no capítulo 4, podemos fazer a leitura do versículo 16, que diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e cotas de malha.
e os príncipes apoiavam todos os da casa de Judá. Neemias, ele precisou dividir os trabalhadores, pois uns precisavam ajudar os outros. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam, e juntos conseguiram terminar a obra. Lição: nós, como cristãos, precisamos cuidar uns dos outros, pois às vezes o medo pode nos deixar paralisados. E nesse momento, precisamos da ajuda de nossos irmãos. Então, não se isole, pois você e seus irmãos precisam uns dos outros. E agora, a última joia espiritual que eu vou fazer, na verdade, foi uma contribuição de um irmão que me mandou, achei muito interessante, que é o irmão Daniel. Então, se você encontrar alguma joia espiritual e quiser compartilhar para ser colocada aqui no vídeo, fique à vontade. Só me mande com uma semana de antecedência, para que assim possa dar tempo de preparar e editar junto com sua joia, ok? Então, essa joia que o irmão Daniel me mandou, eu achei muito interessante. Então, podemos tirar um destaque exatamente assim. Na leitura dessa semana, mostrou que conseguiram agilizar a obra de restauração da muralha por organizarem de uma forma que todos trabalhassem juntos com sua família, próximo de suas residências. De fato, o que determina uma nação forte é a união entre suas famílias. Lição: não é por nada que o escravo fiel e prudente nos orienta para que demos prioridade ao estudo familiar, pois é um dos meios que podemos unificar e fortalecer nossas famílias. O povo de Jeová é unido porque existe amor entre nós, pois foi exatamente o que Jesus disse: saberão que sois meus discípulos se tiverem amor entre si. Assim como mostra João 13:35, naturalmente incluindo a família. Iniciar fazendo a primeira conversa de 3 minutos. Na nossa apostila diz assim, ó: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Depois da designação, iremos fazer a análise da lição número 3. Então, podemos iniciar a primeira conversa assim. Maria, ela diz: boa tarde, tudo bem? Me chamo Maria e hoje estamos pedindo a opinião dos vizinhos. Então, quando ela fala dos vizinhos, a moradora já vai cortar a conversa. Então, a moradora diz assim: olha, se fosse você, não perdia seu tempo. Aqui já somos cristãos e conhecemos a palavra. Procura alguém que esteja precisando. Então Maria diz: entendo. Realmente tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A senhora é de qual denominação? Então, a moradora responde, né? Sou. Então aí você coloca a denominação que você quiser. Então Maria continua: vocês fazem um trabalho muito bonito, fornecendo alimento para quem precisa. Isso é elogiável. Então a moradora diz: obrigado, muitos precisam. Então Maria continua: a senhora já deve ter percebido o quanto a vida deles é sofrida. A senhora acha que o sofrimento é castigo de Deus? Então a moradora vai dizer: claro que não. Isso com certeza é o inimigo. Então Maria, ela diz: isso mesmo. A senhora já deve ter visto esse texto aqui em sua Bíblia. Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então faz a leitura e depois diz: como a senhora se chama? Então a moradora diz: eu me chamo Marta. Então Maria continua: percebeu, Marta? Exatamente como você falou, Deus é um Deus de amor. Ele jamais faria o mal. Sendo assim, por que será que sofremos? Tenho certeza que a senhora sabe a resposta, mas podemos falar sobre isso na próxima semana. O que acha?
Então Marta diz: tá bom. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, rápido e fácil, e agora vamos fazer a análise da lição número 3, que tem o tema: faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, né? Use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar e chamar a atenção. Como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude a pessoa a raciocinar e chame a atenção para o ponto principal. Perceberam que Maria, ela fez exatamente isso? Ela fez perguntas, mais ou menos umas 3 perguntas, onde ajudou Marta a entender o assunto e compreender que realmente não era Deus que causava o sofrimento. Então podemos dizer que Maria, ela se saiu muito bem em sua parte. Vamos agora dar continuidade e vamos ver ou fazer a revisita de 4 minutos que diz assim: converse sobre a página 16 da brochura Seja Feliz para Sempre e ofereça um estudo bíblico. Logo após estaremos fazendo a análise da lição número 12. Então a revisita nós podemos iniciar assim. A Raquel, ela diz: bom dia, Ruth, tudo bem? Então Ruth diz: bom dia, Raquel, tudo bem sim. Raquel continua: que bom. Conforme lhe prometi, vim trazer para você a brochura que eu havia mencionado. Seja feliz para sempre. Essa aqui é sua. Então Ruth diz: obrigado. Raquel continua: de nada. Aqui na página 16, vem respondendo a pergunta que ficamos de responder. Será que é possível ser feliz para sempre? Você diria sim, não ou talvez? Então Ruth, ela fala: olha, sem saber a resposta da palavra de Deus, eu diria talvez. É muito bom para ser verdade. Então Raquel, ela diz: de fato, parece realmente um sonho. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Veja só o que diz o livro do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: percebeu, Ruth? A palavra de Deus promete que os mansos viverão na terra para sempre. E, na verdade, esse é o nosso desejo de coração. Ninguém jamais gostaria de morrer, não é verdade? Então Ruth, ela diz: sim, por mais que soframos, queremos continuar vivendo. Raquel continua: isso mesmo. E quando sabemos que temos a oportunidade de viver para sempre, isso nos dá esperança e nos ajuda a viver com o objetivo de fazer a vontade de Deus. Você sabe como você pode fazer a vontade de Deus? Ruth, ela fala: bem, acho que precisamos obedecê-lo. Raquel continua: exatamente. E para que você possa obedecê-lo da maneira como ele deseja, você precisa conhecer a sua palavra. E uma forma de fazer isso é por estudar a Bíblia. Veja só como funciona. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. E agora a lição número 12 da brochura Melhore, ela fala assim, ó: seja simpático e mostre que se importa. Então como pode ser feito isso? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então pense na pessoa, pense no efeito de sua palavra e fale de modo bondoso. Então percebemos que Raquel, ela fez exatamente isso, né? Ela foi carinhosa com a pessoa, ela foi bondosa, ela fez com que Ruth ela entendesse a mensagem da palavra de Deus, mostrou de maneira prática como é que ela podia continuar aprendendo a respeito de Deus por meio de um estudo. Então é exatamente isso que nós devemos fazer, né? Então, durante a sua parte, não exagere nas emoções, né? Para que as pessoas não detraiam a atenção para você, mas para a mensagem que você está falando. Fale de modo natural, seja educado, amoroso. Com certeza, se você fizer assim, você aplicará muito bem a lição
que foi apresentada aqui, que era a lição número 12. Agora nós vamos fazer o discurso de 5 minutos, que tem o tema Veja o que é bom pelo seu trabalho árduo. E depois do discurso nós vamos fazer a análise da lição número 10. Então podemos iniciar o discurso assim. O trabalho é algo que já está embutido no ser humano, desde antes de Adão e Eva pecar. Gênesis capítulo 2, o versículo 15, ali diz que Deus formou o homem e estabeleceu no jardim para cultivar e tomar conta dele, pois Deus sabia que isso lhe traria satisfação. O próprio Jeová é o nosso exemplo perfeito de trabalhador. Jesus, em João 5,17, ele disse: Meu Pai está trabalhando até agora. Isso nos ensina que o homem ele foi criado para ver o que é bom por causa do seu trabalho árduo, assim como mostra Eclesiastes capítulo 2, o versículo 24. Vamos ver? Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Notaram? O trabalho árduo vem da parte de Deus e é para o nosso benefício. No entanto, assim como no trabalho braçal, ficamos desanimados e tristes quando não rendemos aquilo que poderíamos, assim se dá também no ministério. Às vezes ficamos desanimados, ao ponto de perder a alegria e diminuir o nosso zelo. Mas caso isso aconteça ou estiver acontecendo com você, o que podemos fazer para continuar com uma atitude positiva? Bem, precisamos ter uma expectativa realista. E Jesus mostrou de uma forma simples como entender e aceitar isso. Na ilustração do semeador, Jesus ele mostrou que seria lançado sementes em vários tipos de solos, mas somente um iria aceitar a semente, ou seja, a palavra de Deus, mas que no futuro iria germinar e nascer. E podemos dizer que a vida de Cristo foi exatamente isso que se deu, pois ele teve um ministério curto, poucas pessoas ouviram naquele momento, mas veja hoje, a sua palavra produziu, germinou e deu bons frutos. E hoje não tem uma pessoa que não tenha ouvido a voz de Jesus. Mas por que Cristo foi bem-sucedido no seu ministério? Veja a resposta no livro de João, capítulo 17, o versículo 4. Faz a leitura e depois diz: Jesus ele terminou a obra que Deus deu. Jesus não se preocupou em quantas pessoas ouviriam naquele momento, mas lançou a semente e sabia que daria bons frutos. Essa deve ser a nossa expectativa realista. Hoje, as pessoas possam dar pouco ou nenhuma atenção à mensagem que levamos, mas a certeza que temos é que estamos lançando semente e fazendo a obra que Deus nos comissionou. Então, meus amados, jamais desista de fazer a obra de Deus, pois ao fazer isso, você estará colaborando com Deus, fortalecendo a sua fé e fazendo ainda duas coisas mais importantes. Veja só, no livro de João, capítulo 15, o versículo 8. Após a leitura, você conclui assim: Então, meus queridos irmãos e amigos, glorifique a Deus, mostre ser discípulo de Cristo e veja o que é bom pelo seu trabalho árduo. Então, aqui a gente finaliza o nosso discurso e vamos fazer brevemente a análise da lição número 10 da nossa brochura Melhore. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Eu acho que eu consegui fazer isso, mas se eu não conseguir, o que você deve fazer?
Use volume, emoção e ritmo variado para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. Como você pode tentar fazer isso? Varie o volume, varie a emoção e o ritmo. Então, resumindo, dê vida ao seu discurso, dê emoção, fale um pouco mais rápido, se empolgue, fale um pouco mais devagar, mas detalhe, não exagere, não chame a atenção para si mesmo, mas para a mensagem que você está levando. Se você fizer isso, tenha certeza que você sairá muito bem. Muito bem, então pegue o seu livro, Seja Feliz para Sempre, abre lá na página 217 e vamos considerar a lição 52, por que é importante pensar na nossa roupa e aparência. Então o estudo ele está grande, que é todo o capítulo 52, toda a lição 52, então vamos priorizar somente as perguntas e respostas, ok? Então, iniciando fazendo a pergunta do número 1. O que pode nos ajudar a decidir como nos vestir e nos arrumar? Então, a resposta é dar atenção a 4 princípios importantes. A nossa roupa ela deve ser decente, as nossas roupas devem ser modestas e não ser sensuais. Mostramos bom critério quando não seguimos cegamente a moda do mundo. E nossa aparência ela deve ser sempre mostrar a nossa devoção a Deus, o Deus a que adoramos. A segunda pergunta: como o nosso modo de vestir pode afetar nossos irmãos? Resposta: queremos fazer o nosso melhor para não ofender ninguém. Queremos sempre agradar o nosso próximo para o bem dele, para edificá-lo. A terceira pergunta: como nosso modo de vestir pode dar bom testemunho sobre Jeová? Resposta: não queremos que a nossa roupa dê um mau testemunho, fazendo as pessoas não darem atenção à mensagem que levamos. Devemos adornar o ensinamento do nosso Salvador e Deus, levando as pessoas a aprenderem mais sobre Ele. Aprenda mais. Veja como o modo de nos vestir e nos arrumar pode ajudar as pessoas a ver que somos cristãos verdadeiros. Então, ponto 4. Ter uma boa aparência mostra respeito por Jeová. Qual é o motivo mais importante para nós nos preocuparmos com a nossa aparência? Então, vamos fazer a leitura do Salmo 47:2 e depois iremos fazer as perguntas. Então, o texto diz assim: pois Jeová, o Altíssimo, inspira temor. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Então a pergunta: nós representamos a Jeová. Como isso deve influenciar o modo de nos vestir? Então a resposta: então nós devemos nos vestir e nos arrumar de uma forma que dignifica o nome de Jeová. Pois assim como mostra o texto, ele é altíssimo e inspira temor. Então a nossa aparência ela vai dizer e mostrar o nome do Deus que levamos. Então, com certeza, a nossa aparência vai louvar, vai engrandecer o nome de Jeová. A segunda pergunta: você acha que precisamos mesmo nos preocupar com a nossa aparência quando vamos às reuniões ou à pregação? Por quê? A resposta é sim. Por quê? Porque, como mostrou o texto, a nossa aparência ela dignifica e mostra e dá testemunho sem nós falarmos que somos testemunhos de Jeová. Na verdade, nós já somos conhecidos por nos vestir bem. E quando fazemos isso, nós dignificamos o nome a quem levamos, que é o nome de Jeová. Então, se arrume bem, tanto para o serviço de campo, para também as reuniões. Se vestir bem não significa que seja uma roupa cara. É uma roupa modesta e bem arrumada. Ponto 5. Como tomar boas decisões sobre o modo de nos vestir e nos arrumar. Então, os irmãos depois podem assistir o vídeo. Façam todas as coisas para a glória de Deus. É um vídeo muito interessante.
Continuando, nossas roupas não precisam ser caras, mas devem estar limpas e combinar com a ocasião. Então vamos fazer a leitura de 2 textos e depois vamos considerar 2 pontos. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24 diz que cada um persiste em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. E 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Então, depois conversem sobre o motivo de não usarmos roupas que sejam desleixadas ou muito informais. Então não podemos fazer isso, usar esse tipo de roupas, porque não vai estar de acordo com as ocasiões. E isso vai detrair a mensagem que nós levamos. Então isso pode fazer com que outras pessoas se sintam mal ou até mesmo dar um mau testemunho. 1 Coríntios 10, 24, ele fala que nós podemos persistir em buscar nossa própria vantagem, ou seja, nós não vamos usar roupas, talvez com estilo mundano, para ir para o serviço de campo, para o salão, simplesmente pelo fato de nós gostarmos. Nós devemos estar vestidos de acordo com a ocasião, para honrar os nossos irmãos e dar glória a Jeová. O segundo ponto, não usamos roupas que sejam apertadas, decotadas, transparentes ou de uma outra forma sensuais. Então, 1 Timóteo 2, 9 e 10, ali fala que devem ser usadas roupas decentes, modéstia e bom critério, do modo que professam devoção a Deus. Então, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Então, não devemos usar roupas que vai chamar atenção para nós, para o nosso corpo. Devemos deixar que as nossas roupas chamem atenção para o Deus na qual nós servimos. Então, use roupas modestas, de bom juízo. E realmente o mundo hoje ele faz com que as pessoas comprem já roupas apertadas, tanto o homem quanto a mulher. E às vezes a gente vê uns irmãozinhos usando um externo, parece que foi vestido a vácuo. É tão apertado, se bobear ele fosse abaixar para pegar alguma coisa no chão, vai rasgar a calça. Então, assim, devemos dar muita atenção ao tipo de roupa que nós usamos. É claro que o mundo ele vai vender estilo de roupas que não está mais da maneira como nós gostaríamos que estivesse, uma maneira digna. Então, se você não achar um estilo de roupa que não combine, tanto para o salão quanto para o serviço de campo, mande fazer, porque às vezes realmente a gente não consegue encontrar roupas decentes. No passado, Jeová lhe deu várias leis para o seu povo por meio de Moisés. Os cristãos não precisam obedecer a essas leis, mas essas leis nos ensinam muito sobre como Jeová pensa. Deuteronômio 22:5 diz assim: uma mulher não deve vestir roupa de homem, nem deve um homem usar roupa de mulher, pois todo aquele que faz isso é detestável para Jeová, seu Deus. Então, pergunta: por que devemos evitar roupas e estilo de cabelo que façam um homem parecer mulher e uma mulher parecer homem? Essa pergunta é interessante, né? Então, vamos responder de acordo com o texto. Ali o texto fala que quem faz isso é detestável para Jeová. Então, esse é o ponto. Homem é homem, mulher é mulher. Então, se você quer usar um estilo de roupa que você, mulher, pareça homem, você, homem, pareça mulher, saiba que você está sendo detestável para Jeová. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 32 e 33, diz assim: não se torne motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a congregação de Deus. Assim como eu estou tentando agradar a todos em todas as coisas, não buscando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas para que sejam salvas. E 1 João 2, 15 e 16, não ame nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se originam do Pai,
mas se origina do mundo. Pergunta: por que é bom se perguntar? Será que a minha aparência poderia ofender alguém na congregação ou na região aonde eu moro? Então, a resposta: devemos nos perguntar ou fazer essa pergunta para que nós não sejamos motivo de tropeço. Então, assim como o texto mostrou, não podemos buscar nossa própria vantagem nesse sentido, mas devemos usar roupas com o objetivo de ganhar mais pessoas para a salvação. Então, se a nossa roupa, a nossa aparência atinge esse objetivo, estamos no caminho certo. A segunda pergunta: como as pessoas costumam se vestir e se arrumar na região onde você mora? Eu imagino que em todo local o povo estão se arrumando extremamente mal arrumados. Hoje as roupas que as pessoas compram, elas já saem rasgadas, né? Elas pagam um preço absurdo para comprar roupa rasgada. Onde que a gente vai parar, né? Enfim, cada cidade, cada região tem seu jeito, seu modo de se vestir. Imagine que onde vocês moram também tem um jeito peculiar. A última pergunta: você acha que seria bom para um cristão se vestir e se arrumar dessa forma? Por quê? Então a resposta: não, porque nós estaríamos tirando a atenção da mensagem, tirando a atenção do Deus nas qual servimos e trazendo, né, direcionando a atenção para nós. Esse não é o nosso objetivo. Então nós devemos nos arrumar de uma maneira que mostre como nós louvamos e agradamos a Jeová. Algumas pessoas dizem: não importa o que os outros pensam, eu tenho o direito de usar o que eu quiser. Você concorda com isso? Por quê? Então, vou dar duas respostas. Primeiro, eu concordo com esse pensamento, mas aí tem um detalhe: a pessoa não pode fazer parte de uma organização, de um grupo, pois ela tem um pensamento isolado, ela tem um pensamento pessoal, então ela tem que viver isolada. Então, para viver dentro de uma organização, dentro de um grupo, esse pensamento não pode ser esse. Então, não concordo. É assim como se você estivesse numa escola. A escola tem regra. Você tem que entrar e arrumado assim. Num trabalho, se tem uniforme, você tem que usar o uniforme. E na organização, nas igrejas de modo geral, algumas têm regras. Então, se estamos dentro de uma denominação Testemunha de Jeová, existe regras. E além de regras, nós louvamos e engrandecemos ao nome do nosso Deus e Pai Jeová. Se nós falamos ou representamos o Deus maior, nós devemos nos deixar nos arrumar bem para que possamos mostrar o Deus no qual nós servimos. Então, se você tem um pensamento que você usa o que quiser, você está no local errado. Devemos usar aquilo que agrada a Jeová. Resumo: quando tomamos boas decisões sobre o modo de nos vestir e nos arrumar, mostramos respeito por outros. Revisão: por que o modo de nos vestir e nos arrumar é importante para Jeová? Então podemos responder que nós não queremos que a nossa roupa dê um mau testemunho, fazendo as pessoas não darem atenção à mensagem que levamos. Então nós devemos sempre deixar que a nossa roupa adorne os ensinamentos do nosso Salvador e Deus, Jeová. A segunda pergunta: quais são alguns princípios que podem nos ajudar a decidir como nos vestir e nos arrumar? Então podemos responder da seguinte maneira: devemos usar roupas modestas, mostrar bom critério, deixar que a nossa aparência mostre o Deus a quem servimos e sempre decidir usar uma roupa decente para que não venhamos fazer outros tropeçar. E a última pergunta: como a nossa aparência pode dar um bom testemunho ou um mau testemunho sobre Jeová? Então conseguimos perceber que quando nós estamos bem arrumados, nós dignificamos o nome de quem nós estamos levando, que é Jeová, e também não fazemos outros tropeçar. Do contrário, também é verdade. Vamos fazer outros tropeçar e vamos estar manchando ou sujando o nome de Jeová por meio de nossa aparência. Então, zele pela sua aparência e mostre por meio dela
você realmente dá importância ao nome de Jeová. Então, a nossa roupa, a nossa aparência dignifica o nome do nosso Deus e Pai Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final desse vídeo. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.